Romanos, no capítulo 8. Vamos continuar a exposição de Romanos. Estamos ainda no capítulo 8, naqueles mesmos versículos que temos partilhado nas últimas semanas. Vamos ler a partir do versículo 28, de novo. Romanos 8, a partir do versículo 28, vamos ler até ao final do capítulo. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 28. Todos abriram Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem os homens começaram a leitura partilhada de mais um livro. O livro é Em Busca da Paz. E não sei se esta imagem vos transmite paz, a mim transmitiu. Para uma água tão tranquila e o título do livro é este, Em Busca da Paz. Princípios bíblicos que nos ajudam, nos auxiliam a gerir relacionamentos. E na introdução, no primeiro capítulo, nós lemos esta frase acerca de Romanos, da carta aos Romanos. O autor, o irmão Robert Jones, ele diz que esta carta ela é aclamada por inúmeros estudiosos. A carta aos Romanos, este livro que estamos a ler do Novo Testamento, ela é aclamada por inúmeros estudiosos como o maior tratado já escrito sobre o Evangelho. Descreve e declara com brilhantismo a obra pacificadora realizada por Deus. A razão é óbvia, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. O que me chamou a atenção neste contexto do que estamos a estudar, especialmente neste capítulo, e do que temos lido acerca da carta aos Romanos, desde que a começamos a estudar, esta ideia de brilhantismo, uma forma brilhante. Deus realmente usou Paulo para falar do Evangelho de uma forma muito digna, muito nobre, uma forma brilhante. É uma forma espetacular de apresentar o Evangelho, inspirada por Deus. É um espetáculo ler a carta aos Romanos, ouvi-la ser lida, lê-la e meditar nela. Sermos ensinados por Paulo
Na verdade, é Deus que nos está a ensinar, usando Paulo, as palavras que Paulo escolheu, a forma que ele foi dirigido pelo Espírito Santo para escolher estas palavras, para falar connosco. E nós estamos nesta porção mais elevada, mais digna, que eu gostaria de ser um pouco... Dizem que eu sou teatral, já me disseram que eu sou muito teatral. Eu acho que eu sou pouco, mas realmente há quem diga que eu sou teatral, já me disseram, mas eu gostaria de ser mais um pouco para ler estes versículos que acabamos de ler com mais ênfase, com mais emoção, com um tom de voz mais emotivo, mais extraordinário, mais espetacular. Mas eu tenho aprendido a controlar as minhas emoções para não me ir abaixo demais, porque se eu já tive essas experiências e acho que é uma forma de me defender. Se expressar demais as emoções, tanto para a alegria como para a tristeza, as minhas energias acabam-se facilmente. Depois eu não aguentaria o pique, não é, de ser marido e pai e administrador e pastor e conselheiro. Então eu tento gerir as minhas emoções. E hoje eu comi um pouquinho mais, não é, para ver se eu tinha mais força para poder falar com um pouco mais de entusiasmo e com mais ritmo, embora pretenda falar menos hoje do que falei semana passada. Mas eu preciso de energia, não é? Eu quero energia para transmitir a emoção que este texto brilhante que Deus inspirou Paulo a escrever pretende transmitir. E eu creio que este irmão, Robert Jones, ele captou bem o que a carta aos Romanos é. Paulo escreveu e declarou a obra de Deus, esta obra pacificadora de nos levar à paz com Deus e à paz com as pessoas. Porque é isto que se trata do Evangelho. O Evangelho é nos levar a ter paz com Deus, é a mensagem de Deus que nos permite sentir e experimentar a paz com Ele e também desenvolver paz com as pessoas. E indo para o texto, os dois versículos que eu gostaria de focar a nossa atenção hoje, o versículo 31, de novo, como já fizemos a semana passada, que diremos, pois, à vista destas coisas? E esta expressão, esta pergunta, que diremos? Parece que ela exige uma resposta, quer dizer, uma reação da nossa parte. É preciso dizer alguma coisa. Se nós vimos estas coisas, se nós ouvimos estas coisas, se nós entendemos estas coisas, realmente nós temos que falar, nós temos que nos expressar. Nós temos que fazer alguma coisa. É preciso cantar, é preciso orar, é preciso fazer alguma coisa. Nós já cantamos. E o Marcelo convidou-nos a cantar com alegria. Um cântico que, embora ele fale de calma, de serenidade e tranquilidade, hoje tentamos pôr um pouco mais de ritmo. Sempre com medida, não é? É difícil. Numa cultura como a que é a nossa cultura portuguesa e, vamos dizer assim, mais influenciada pelo movimento puritano e uma cultura que nós valorizamos muito da discrição, de não incomodarmos, não perturbarmos os nossos vizinhos, não forçarmos, não impormos a nossa presença, não querermos nada por força, nem por violência, nem por energia demais, mas por persuasão, por convencimento, por uma influência. E desejamos que seja assim, uma coisa autêntica e uma alegria autêntica, não forçada, mas é preciso fazer alguma coisa. Que diremos, pois? O que é que vamos fazer? Vamos cantar? Vamos sorrir? Mas vamos fazer alguma coisa. Vamos orar? Mas vamos bater palmas? Vamos estalar os dedos? Vamos balançar o corpo? Mas vamos fazer o quê? Temos que expressar que estas coisas são importantes. Estas coisas são brilhantes. O que estamos a ouvir sobre o Evangelho é algo extraordinário, é algo espetacular. O espetáculo da cruz, o espetáculo da salvação, a obra é grande demais. O que Jesus fez é extraordinário. Mexeu com o planeta, com os astros. Vocês se lembram o que aconteceu? O que está descrito lá
em Mateus, nos evangelhos, mas em João e em Mateus, o que aconteceu com a criação, com as pessoas que viram o que Jesus fez na cruz. A escuridão que tomou conta de toda a terra. Os sepulcros que se abriram e mortos saíram dos seus sepulcros, voltaram à vida naquele momento em que Jesus foi crucificado. É algo extraordinário, é algo espetacular. Então, é preciso fazer alguma coisa, não é? Não podemos estar assim, tão calmos. Alguma coisa tem que ser mostrada. Que diremos, pois? É preciso dizer, o que é que eu posso fazer para mostrar e expressar a minha confiança no Senhor também? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estudamos ou lemos, recordamos muitas das guerras que Deus lutou por Israel. Semana passada lembramos de muitas histórias sobre Deus e o seu povo. E aplicamos isso à vida do crente, o povo de Deus hoje que é a igreja. E se nós temos esta convicção de que Deus é por nós, nós temos que dizer alguma coisa, mas nós devemos também expressar essa confiança. Como é que eu posso mostrar, como é que eu posso expressar a minha confiança no Senhor dos Exércitos? Se eu sou uma pessoa confiante, se eu sou alguém que realmente crê, realmente confia que Deus é por mim, Ele luta por mim, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, isso deve fazer de mim uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. Concordam que o crente deve ser assim? O crente deve ser calmo, o crente deve ser uma pessoa serena, deve ser sereno, deve ser tranquilo. Conviver com um crente deve ser uma experiência de calma, de serenidade, de tranquilidade. Então deixem-me explorar estas 3 palavras que nós cantamos hoje, calmo, sereno e tranquilo, com a palavra de Deus. Vamos explorar estas 3 palavras com a sabedoria bíblica, com a revelação de Deus, com o que a Bíblia diz acerca destas características que podem ser percebidas em pessoas. Esta expressão calmo, o que é que ela significa? Ausência ou redução de movimento, de agitação física ou mental, serenidade de ânimo ou de disposição, relaxamento. Esta palavra, na nossa língua, ela transmite esta ideia de algo que diminui a intensidade dos seus movimentos. São movimentos mais lentos um pouco. Uma pessoa calma não é uma pessoa que se mexe muito, não é uma pessoa que fala muito rápido, que fala muito alto. Uma pessoa calma normalmente tem essa tendência de falar mais devagar, de fazer gestos mais lentos, transmite esta ideia de relaxamento. E o Salmo 131, na versão que eu uso, na versão que eu costumo ler a Bíblia, ela tem este título, Calma em Deus. Salmo 131 tem um título, não é um título daqueles que fazem parte dos originais, porque nos Salmos há títulos que fazem parte do texto original, não é o caso deste. Este foi adicionado por intérpretes das Escrituras, por estudiosos das Escrituras. Esta expressão calma em Deus não aparece nos manuscritos mais antigos, nos manuscritos que nós conhecemos como inspirados por Deus. Mas o próximo título fala aí de Salmo de Davi. Esse já é parte do texto original. Mas vamos ler. Eu queria ler com os irmãos este salmo. É tão curto, dá para lê-lo rapidamente. Mas com calma. Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre.
Esta expressão aqui do salmista, de Davi, dizer: fiz calar e sossegar a minha alma. Isso transmite calma. Aquietar-se, ficar aquietado, diminuir os movimentos. Isto é calma. Uma pessoa calma é uma pessoa que se aquieta. É uma pessoa que faz calar e sossegar o seu corpo e a sua alma, que tem domínio sobre o seu corpo, a ponto de fazer com que seja tardio o seu falar, seja tardio o irar-se, o agitar-se. Então é um salmo que transmite muito bem esta ideia da calma, o que é ser calmo. E Davi captou muito bem essa ideia e ele descreveu-a neste salmo. A outra palavra que nós cantamos e que também aparece na Bíblia, em versões em português, é esta palavra sereno. Serenidade. Sereno é alguém caracterizado pela ausência, ou algo caracterizado pela ausência de perturbações, de agitações. Um sinônimo de sereno é tranquilo, manso, ordeiro, anda em ordem, tem as coisas em ordem, os pensamentos em ordem. O sereno é aquele que denota paz e tranquilidade de espírito. E vamos ver alguns versículos na Bíblia que descrevem esta ideia. Em 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo 9. 1 Crônicas 22, 9. Esta conversa de Deus com Davi acerca de Salomão, o filho, aquele filho que Deus disse a Davi que lhe daria. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno. Esta palavra sereno aparece aqui, então, nesta versão. Homem sereno. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Eis que te nascerá um filho e ele será homem sereno. Porquê? E a resposta vem: porquê que ele será sereno? Porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Então, quando Deus dá descanso a alguém das suas lutas, Deus auxilia na guerra, quando Deus lhe dá descanso da luta contra o inimigo e lhe garante vitória, essa pessoa pode ser serena. Essa pessoa pode ser de ânimo sereno, pode ser uma pessoa tranquila, calma. Porque ela sabe que tem um Deus que luta por ela, que luta as suas lutas, que vence os seus inimigos. Em Provérbios 14, versículo 30, diz que o ânimo sereno é vida para o corpo, é vida do corpo. Quem tem um ânimo, quem tem uma alma serena, quem tem uma intimidade, um interior sereno, tem vitalidade, é vida para o corpo. Mas a inveja é podridão dos ossos. Sabem, a inveja é algo muito comum da nossa experiência humana. Nenhum de nós gosta de ser considerado invejoso. Mas eu sei que todos nós lutamos contra este pecado, a inveja. A inveja é olhar para o que o outro tem e nós desejarmos ter o que o outro tem e ficarmos tristes pelo que o outro tem. É ficarmos incomodados, perturbados porque o outro tem algo que eu gostaria de ter e eu não queria que ele tivesse. Eu queria ser só eu a ter. Eu queria ter mais do que o outro tem. Eu queria ter o que o outro tem. Então a inveja mistura-se muito com o ciúme, com a cobiça. As coisas estão muito relacionadas. É difícil às vezes distinguir estas coisas, mas nós lutamos contra este pecado. É uma experiência humana. E especialmente os portugueses são considerados, culturalmente, mesmo não cristãos, sabem e leem a cultura portuguesa como uma cultura de inveja. Ficar perturbado porque o outro tem, porque o outro é. Isto perturba quem não é e quem não tem, ou quem tem menos ou quem é menos. Isto traz guerra, traz conflito interior e conflito com pessoas. É o contrário de alguém que tem um ânimo sereno. Interessante a sabedoria apresentar a serenidade com um contraste com a inveja. O ânimo sereno parece contrário
Parece estar aqui a colocar, é um paralelismo antitético, ou seja, é colocar uma coisa em paralelo, mas tem uma ideia contrária. Isto é muito usado no livro dos Provérbios, na sabedoria bíblica proverbial. Apresentar opostos. Então, a serenidade é o oposto da inveja. Uma pessoa invejosa, uma pessoa que olha para o que o outro é, para o que o outro tem, e fica triste, fica incomodado, fica perturbado, é uma pessoa que lhe falta serenidade. Falta-lhe este espírito, este ânimo sereno, este descanso em Deus. Esquece de Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus está comigo, se Ele luta por mim, eu não preciso ficar preocupado com o que o outro tem e com o que o outro é, porque eu tenho Deus comigo. E Ele basta-me. E há um outro texto em Provérbios 16, versículo 32, que diz que melhor é o longânimo, o paciente, do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32, não está na projeção, mas podem anotar se quiserem, mas esta ideia de alguém que é paciente, que tem um ânimo longo, que é alguém sereno, é melhor do que alguém que é guerreiro e que toma uma cidade, porque sabe dominar o seu espírito. Mas o outro texto que eu queria ler em Provérbios, relacionado com este texto, com esta ideia, é Provérbios 17, versículo 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Quem é sereno de espírito transmite conhecimento, transmite inteligência. É capaz de reter as palavras, é capaz de domar a sua língua. Sabemos o que Tiago diz. Quem domina a língua é capaz de refrear todo o corpo e é varão perfeito. E qual de nós é varão perfeito? Varoa perfeita. Reter as palavras, controlar a língua. Mas é algo que devemos almejar, desejar. Sabemos que nem sempre é sábio ficar calado. E ontem os homens falaram sobre isso. Buscar a paz não é ficar calado em silêncio no seu canto. Isso não é buscar a paz. A paz muitas vezes tem que se conquistar com palavras. Palavras às vezes de confronto. Palavras de discernimento. Palavras de conhecimento. Palavras de entendimento e de inteligência. Muitas vezes a paz conquista-se com palavras. É necessário falar. É necessário mostrar-se presente. É necessário mostrar-se interessado. E humilde e corajoso e firme. A paz não se conquista só com o silêncio. Mas o silêncio às vezes é necessário para se conquistar a paz. Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Livro de sabedoria também, que diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas ou grandes ofensores. Saber ficar parado e sereno diante de uma grande ofensa é importante. Isso acalma grandes ofensores. Assim como a resposta branda, aquela resposta serena, ela desvia o furor. Enquanto que a palavra dura suscita a ira, é preciso saber serenar os ânimos, serenar as palavras para evitar as lutas e as confusões. E a sabedoria que vem lá do alto, Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18. E ontem os homens também frisaram esta ideia na leitura. O que é a sabedoria do alto? E ela é pura, ela é pacífica, ela busca a paz, ela é indulgente, ou seja, ela sabe perdoar. O cristão sabe perdoar porque foi perdoado. É tratável, ou seja, é fácil de trato. É possível falar com o sábio, aquele que tem a sabedoria de Deus, é uma pessoa de bom trato. É possível conversar com a pessoa. Ela é serena, ela é calma, ela é tranquila. Consegue-se conversar, ela não explode, ela não vem com palavras duras que ofendem. É fácil falar com alguém que tem sabedoria do alto. É possível, pelo menos. Não sempre é fácil, mas é possível. Plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então,
Esta é a palavra sereno, que é sinônimo da outra palavra que nós cantamos, a palavra tranquilo, que também aparece no texto bíblico, mas ela significa isto. Tranquilo significa de ânimo calmo, sereno, ou seja, é sinônimo, sem perturbações de ordem psicológica e emocional, em que reina estabilidade e paz, que não é passível de dúvida. É seguro, é garantido. A pessoa tranquila é uma pessoa segura. Uma pessoa que sabe que Deus é por ela. Uma pessoa que sabe que Deus luta por ela. E por isso essa pessoa, ela tem segurança. Ela sabe quem é o seu Senhor dos exércitos. O seu refúgio, o seu forte, a sua fortaleza, o seu castelo forte e seguro. Então, Provérbios 1:33, marquem este texto. É o final do primeiro capítulo, é o último versículo deste livro da sabedoria. Vejam como termina este primeiro capítulo. É Deus a falar com o seu povo, é Deus a falar com os seus filhos, é Deus a falar conosco. Ele diz, se me deres ouvidos, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É algo que Deus deseja, que nós estejamos atentos à sua voz, às suas palavras. E aquele que lhe dá ouvidos, aquele que ouve a sua palavra, ele pode habitar seguro. Porque Deus diz que luta por nós. Nós lemos isso a semana passada. Deus, ele diz que Ele é que é o Senhor da guerra. É Ele que nos pode garantir a vitória. Por isso nós podemos habitar seguros, andar seguros, tranquilos, sem temor do mal. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz que esse homem interior, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, é isso que deve ser o nosso homem interior, nossa natureza interior. É uma palavra dirigida especialmente às mulheres. Deus valoriza. Isto tem grande valor diante de Deus. Para Deus isto tem grande valor. Alguém que tem um espírito manso e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Isto é algo de grande valor diante de Deus. É por isso que nós devemos ser assim. Calmos, serenos e tranquilos. O crente deve ser assim. O crente que tem confiança no Senhor. Mas eu, quando estava a pensar nisto, eu fiquei um pouco preocupado. Porque a tendência de uma pessoa calma, serena e tranquila é ela ser despreocupada. Há uma expressão que eu não gosto, mas ela existe aqui à nossa volta, fleumático. Os psicólogos usam nos testes de personalidade. O fleumático, não sei se já ouviram falar, mas é uma pessoa impassível, não tem paixões. É uma pessoa assim, parece despreocupada, desinteressada. Neutra de tudo, né? Neutro, imperturbável. Uma palavra assim, que nós usamos aqui e no Brasil acho que também usam, talvez irmãos de África também devam usar lá em Cabo Verde, em Santo Tomé, pachorrento. Não sei se conhecem pachorrento. Aqui em Portugal usa-se muito. Fala tranquilão. Tranquilão, ok. Mas o pachorrento. Plácido, não sei se conhecem esta expressão plácido, mas ela é sinônima de flácido, flacidez, quieto. Isto é preocupante, porque é um risco que se corre. Quem é calmo, sereno e tranquilo pode cair neste extremo de ser pachorrento, de ser desinteressado da vida, desinteressado das responsabilidades. É tão calmo, tão sereno e tão tranquilo que não faz o que deveria fazer. E isto preocupa-me, não é? Porque se por um lado eu busco e quero ser um homem assim, porque isto tem grande virtude, transmitir esta calma, esta serenidade, esta tranquilidade, porque eu confio em Deus. Eu creio que Deus é por mim. Eu creio que Ele luta as minhas lutas. Mas eu não quero cair neste extremo de ser despreocupado. Ou seja, no sentido de que eu não me ocupo com as coisas que eu me devo ocupar.
eu não tenho paixão, eu não tenho emoção, eu não me interesso, eu não amo o suficiente a ponto de me incomodar quando algo está errado, quando algo precisa da minha ação. Então, eu sei que isto é um problema para nós homens. Eu olho para os homens que estão aqui e os homens, mesmo que eles não olhem para mim, eu olho para eles, porque os homens, nós precisamos muito de ter este tipo de paixão. Não de estarmos sempre a chorar e aos gritos. Não precisamos de ser descontrolados com as nossas emoções. Mas se amamos uma coisa, nós temos que pôr energia naquela coisa. Temos que sair da cama. Às vezes nós temos que falar com firmeza. Isto exige energia da nossa parte. Nós temos que fazer movimentos firmes e bruscos às vezes para livrar os nossos filhos e as nossas esposas do perigo. Seja ele espiritual ou material, nós temos que ter essa virilidade, essa força. Por quê? Por causa deste versículo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e também, é claro, de equilíbrio, de moderação, de sabedoria, de discernimento. Mas o Espírito de Deus é um espírito de poder, de coragem. E o homem deve representar isso, o homem cristão, o homem crente. Aquele que crê que Deus é por ele. Aquele que confia que o Senhor dos Exércitos luta por ele. Deve ser um homem corajoso, um homem confiante. Não pode ser pachorrento. Não pode ser desinteressado da vida, da família. Não pode ser desinteressado do trabalho. Tem que ser corajoso. O homem cristão não precisa ser espalhafatoso. Eu não creio nisso. E é por isso que é difícil, né? Ser apaixonado e controlado ao mesmo tempo, né? Ter essas emoções sob controle. Mas é preciso ter poder. Eu quero pedir a Deus este poder, esta força, para não ficar ocioso, não ficar inútil, infrutuoso, não dar fruto. Eu quero que a minha vida e a vida dos homens desta igreja dê fruto. Eu quero que a vida do meu filho dê fruto. Que seja operoso praticante. Eu quero ser assim. Alguém que pratica, mas de uma forma calma, de uma forma serena, tranquila, mas que pratica, mas que faz. Que diremos, pois, então, acerca e à vista destas coisas? Nós precisamos dizer alguma coisa, é preciso cantar. Não podemos ficar em silêncio. Se nós vemos e se entendemos estas coisas, que Deus é por nós, nós precisamos dizer alguma coisa, fazer alguma coisa com a nossa família. Cantar, orar, ler, mas alguma coisa eu preciso fazer para expressar a minha confiança no Senhor dos Exércitos. Sendo calmo, sendo sereno e tranquilo, eu estou a expressar confiança no Senhor. Então, aqueles mais agitados, aquelas mais agitadas, precisam aprender a abrandar, a aquietar-se, a acalmar-se. Mas não demais, para não ficarem inativos e ociosos e inoperantes. Mas qual é a melhor forma que tu conheces, que o irmão ou a irmã conhece, de dizer estas coisas a Deus e às pessoas? Qual é a melhor forma de dizer? Porque precisamos dizer. A pergunta é, que diremos? A resposta implícita, a resposta que fica necessária, é preciso dizer alguma coisa. Então, qual é a melhor maneira de dizer, de mostrar? É orar, ler a Bíblia, para dizer a Deus, Deus, eu confio em Ti. Mas é memorizar, eu creio que memorizar versículos, cantar hinos, cantar cânticos espirituais, é uma forma de dizer alguma coisa. Decorar o esboço do evangelismo explosivo e dizer para pessoas aquelas duas perguntas, fazer aquelas perguntas para as pessoas pensarem, é dizer alguma coisa. E nós estamos a ser encorajados a fazer isso, a ler a Boa Semente, a fazer a leitura partilhada ao sábado. É dizer alguma coisa, é ler alguma coisa, é sair da nossa boca, ainda que seja palavras de outros, mas está a sair da nossa boca. Precisamos fazer alguma coisa, ler estes livros que nós temos aqui, mas alguma coisa precisa sair da nossa boca. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Alguma coisa temos que dizer, precisa sair das nossas bocas. Em forma de melodia, em forma de poesia,
mas tem que sair. Alguma coisa precisa sair. Depois a pergunta seguinte é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu queria relembrar quem são estes nós. Quem somos nós? O que é isto, este pronome? A quem se refere este pronome pessoal na primeira pessoa do plural? Nós. Quem são estes nós? Quem são estes? Estes são aqueles que Deus de antemão conheceu. Isto está versículos 28 a 30. Este nós, este pronome, refere-se àqueles que Deus conheceu de antemão, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, justificados e glorificados. Nós sabemos que este verbo está no passado, refere-se ao futuro. A glorificação é futura. Mas é tão certa, era tão certa para Paulo e é tão certa para os crentes que é como se já fosse passado. Isto deve-nos transmitir esta ideia de confiança e de calma. Então, este nós são aqueles que já foram conhecidos por Deus, foram eleitos, foram predestinados, foram salvos por Deus, justificados, chamados, e neste processo foram salvos por Deus. E são estes que são guardados por Deus nas lutas. Nem toda a gente é protegida por Deus nas lutas que enfrenta. Só aqueles que Deus de antemão conheceu, só aqueles que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados, só esses é que são realmente guardados. E Deus é por esses que Deus luta. É esses que Deus protege. São esses que mostram que realmente foram conhecidos por Deus de antemão. São esses que mostram que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados com a sua vida, com o seu comportamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que precisa de ser respondida e a resposta lógica é ninguém. Quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Quem tem mais força do que Deus para vencer Deus e vir contra nós? A resposta é clara e é lógica. Ninguém pode ser contra nós se Deus é por nós. Ninguém será bem-sucedido numa luta, numa guerra contra nós, se Deus está do nosso lado e se Ele nos defende a causa. É claro que nem Paulo, nem nós podemos esquecer do que Paulo viveu, o sofrimento que ele passou. Numa carta que ele escreveu mais ou menos na mesma época, ele escreveu aos Coríntios, a segunda carta, mais ou menos na mesma altura. Ele disse, no capítulo 11, segundo aos Coríntios, ele fala de prisões, açoites sem medida, perigos de morte, ter sido fustigado com vara, ter sido apedrejado, passou por 3 naufrágios. Mas ele podia pensar desta forma. Se alguém me matar, se alguém me cortar a cabeça, e nós sabemos que pela tradição foi isso que aconteceu com Paulo, ele foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça. Mas ele podia pensar assim, e nós podemos pensar como Paulo: se me cortarem a cabeça, se puserem uma faca na minha garganta, ameaçando a minha família, ou ele nega Jesus e confessa o Corão, e Maomé e Alá, ou eu corto-lhe a garganta e corto-lhe a cabeça. Isto está a acontecer em alguns países. Nestes dias tem acontecido, não é? Na nossa geração, nos nossos tempos. Mas se alguém fizer isso, está-me a despachar mais rápido para a glória. Está-me a despachar para a vida eterna. Está-me a despachar para o descanso eterno. Está a fazer com que eu chegue mais depressa onde eu vou chegar, onde eu desejo chegar, onde eu almejo chegar, à glória. E eu já posso dar como certo algo que vai acontecer porque Deus é por mim, Ele é por nós. Paulo podia pensar assim. Ele foi perseguido, ele sofreu muito, ele passou por grandes perigos, ele passou por guerras, mas ele sabia que Deus era por ele, pela alma dele. Era a alma dele que o Senhor estava a guardar e a proteger. É por isso que nós precisamos pensar mais acerca da glória, pensar mais acerca do céu, pensar mais acerca das coisas lá do alto, como Paulo pensava. Ele pensava e encorajava os irmãos a pensar. Aos Colossenses ele disse: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da terra. E nós precisamos ouvir isto. Eu sei que temos ouvido isto muitas vezes, mas precisamos continuar a ouvir. Precisamos continuar a ler estas palavras. Porque a nossa tendência é pensar nas coisas da terra, nas preocupações, nas aflições, nos desejos, nos prazeres, nos sonhos. E nós precisamos lembrar destas coisas, trazer à nossa mente as coisas lá do alto. Lembrar que o Senhor é por nós e que ainda que a vida aqui seja comprometida, ainda que a vida aqui seja destruída, há algo muito melhor e mais glorioso para ser vivido por cada um de nós, que foi conhecido de antemão, que foi predestinado, que foi chamado, que foi justificado e que será glorificado. Olhando agora para o versículo 32 de Romanos 8. Romanos 8, 32, lemos assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos, ou por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Esta expressão, aquele que não poupou o seu próprio filho, por nós todos o entregou. Esta frase resume o que é o Evangelho. Eu gostaria de recordar mais uma vez a mensagem do Evangelho. Esta mensagem que nós precisamos entender e memorizar para poder anunciar também o que é o Evangelho. O Evangelho é a mais sublime, elevada, digna, espetacular manifestação do amor do Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Evangelho é Deus, é o amor de Deus, é o caráter de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. O Evangelho começa com Deus. Deus que criou o universo para nele colocar a sua imagem. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Contudo, o ser humano, o homem, caiu em pecado, desobedecendo a Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Assim a morte irrompeu na história, separando o homem de Deus. Nós, por causa do pecado, estamos separados de Deus, até que algum sangue seja derramado. Foi assim no começo, foi assim naquele tempo com Adão e Eva. O ser humano permanece nesse estado de separação até que sangue seja derramado e a vergonha do pecado seja coberta. Começou logo no jardim, isto depois vê-se nos sacrifícios, no tabernáculo e mais tarde no templo, até que chegamos à cruz. Até que sangue seja derramado e coberta a vergonha do nosso pecado, a nossa nudez, a nossa culpa. Vários sacrifícios na história apontaram para o maior sacrifício que ocorreu na plenitude dos tempos, até que este sacrifício foi realizado. A dádiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A ira de Deus contra o pecado foi totalmente aplacada, a bondade de Deus a favor do homem foi completamente revelada. A sua misericórdia, a sua justiça, elas foram completamente reconciliadas, ou elas não precisam de reconciliação. Na nossa mente, sim, é um dilema, mas elas foram completamente cumpridas ali na cruz. E todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, todo o que responde com fé, com arrependimento, conversão e submissão, recebe o perdão dos seus pecados. Aquele que confia em Jesus Cristo como seu Salvador, esse é reconciliado com Deus. O penhor do Espírito Santo e o dom da vida eterna são-lhes garantidos, confiados, conferidos, são-lhes oferecidos. Esta é a mensagem de Romanos. A mensagem de Romanos é esta: o Evangelho de Cristo estabelece graciosa e eficazmente judeus e gentios em justiça diante de Deus, num viver sadio entre si, depois de satisfazer por meio da fé as suas necessidades morais perante Deus. O Evangelho reordena a nossa adoração, coloca em ordem quem é que nós devemos adorar, imitar, amar,
A adoração trata de imitação. E o Evangelho, ele reordena a nossa adoração. Ele renova a nossa fé. Ensina-nos a acreditar em quem acreditar. O Evangelho repara os nossos desejos. Reparar no sentido de já começamos a desejar o que devemos desejar e deixar de desejar aquilo que nós não podemos e não devemos desejar. O Evangelho resgata o nosso comportamento. Voltar a fazer aquilo que Deus quer que façamos. E isso é com o entendimento do Evangelho. Também não me canso de ler esta frase e quero lê-la mais uma vez. De um importante teólogo, de um importante mestre da igreja, um homem que Deus usou, e ele disse assim: sem o Evangelho tudo é inútil e vão. Sem o Evangelho não somos cristãos. Sem o Evangelho as riquezas são pobreza, a sabedoria é tolice diante de Deus. A força é fraqueza e toda a justiça do homem está sob a condenação de Deus. Por meio do conhecimento do Evangelho, nós somos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, conterrâneos dos santos, cidadãos do reino dos céus, herdeiros de Deus com Jesus Cristo, por meio de quem os pecadores são justificados e os desolados consolados. Os duvidosos obtêm certeza e os escravos são libertos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era neste Evangelho, o Evangelho do Filho de Deus, o verdadeiro Evangelho, que Paulo servia a Deus no seu espírito. E escreveu esta carta para tornar este Evangelho conhecido. Um outro texto importante acerca do Evangelho está em Atos 26, quando Paulo está a dar o seu testemunho. E ele diz o que ouviu de Jesus, quando Jesus lhe disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois diz a Paulo: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está aqui esta declaração de vitória sobre os nossos inimigos, o nosso pecado, a nossa carne, o mundo, o sistema dirigido por Satanás e o próprio Satanás, a potestade e o poder de Satanás. E o Evangelho é algo que precisa ser testemunhado. Que diremos, pois? Nós precisamos dizer, precisamos testemunhar, precisamos falar, cantar, precisamos orar, precisamos fazer alguma coisa para expressar aquilo que nós temos visto, que temos entendido. Os nossos olhos foram abertos para ver estas verdades, esta glória de Jesus e a sua obra. Fomos convertidos das trevas. Agora nós podemos andar na luz, podemos falar da nossa vida, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, porque temos noção de que fomos perdoados. Não há razão para um crente não querer falar do seu passado. Um crente que entendeu o Evangelho pode trazer à luz a sua história, o seu passado, por muito negro que ele tivesse sido. Porque houve misericórdia. Deus perdoou. O crente é perdoado. O crente pode vir livre da culpa para uma reunião com outras pessoas, e mesmo que seja para falar da sua vida, do seu passado, porque os pecados foram remidos. E agora está no processo de santificação. Isto acontece pela fé em Jesus, pela verdadeira confiança em Jesus. Só que muita gente não quer saber do Evangelho. Não quer ouvir esta mensagem, não quer estudar esta mensagem, não querem se expor à explicação do Evangelho e depois perguntam-se a si mesmo e perguntam às pessoas como foi possível que o inimigo entrasse e provocasse tamanha destruição. Aquelas advertências que nós lemos a semana passada. Abandonam o Senhor, não ouvem o Senhor, não se dispõem a ouvir a sabedoria, não tranquilizam o seu corpo, não serenam a sua alma, não acalmam a sua mente para ouvir o Senhor. Depois fazem perguntas: como é que isto me aconteceu? Por que é que entrou a destruição? Por que é que o inimigo veio e destruiu a minha vida? Não querem saber do Evangelho, não meditam, não pensam, não memorizam
e depois perguntam-se como é que isto aconteceu. A resposta é através de uma ilustração. Eu já vos falei, este é para quem fala inglês, é um bom recurso para estudar a Bíblia. Olha para o livro, look at the book. Desiring God, este ministério. É muito interessante estudar a Bíblia com a ajuda deste nosso irmão. Mas eu tirei algumas ideias que gostaria de partilhar convosco agora para terminar. A solução para esta luta, esta guerra que nós enfrentamos conosco mesmos, com o mundo, com Satanás, é olhar para o livro. Olhem para o livro, olhem para o Evangelho que está no livro. O que é que diz o livro? O livro diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, está a falar do Evangelho, Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É certo que nos dará todas as coisas, é certo. Poupar aqui, obviamente, que trata de dor, de sofrimento. Isto de dar o filho implica sacrifício. Como cada um de nós queremos nos poupar tanto que acabamos por não nos darmos nem a Deus nem às pessoas. Mas nós precisamos entregar-nos também. Isto implica sacrifício que nós precisamos fazer. Deus fez isso e a pergunta é, porventura não nos dará Ele todas as coisas? É claro que nos dará. Certamente que Deus nos dará todas as coisas. E a base deste argumento é começar das coisas maiores ou da maior coisa e do maior para o menor. É da maior dádiva para as menores dádivas. Se Deus pôde sacrificar o seu filho infinitamente precioso, isto é o mais difícil. Deus dar o seu filho é a coisa mais difícil e mais preciosa. É claro que Ele nos dará qualquer coisa. Se Ele nos deu o filho, Ele nos poderá dar qualquer coisa, ou todas as coisas, porque isso é o mais fácil. O mais difícil era dar o filho. Se Ele deu o filho, o mais fácil Ele pode dar facilmente, ou mais facilmente. Mas todas as coisas são pequenas comparadas com o valor do Filho de Deus. Agora, algumas pessoas pensam que todas as coisas, esta expressão aqui, todas as coisas, o que são estas coisas? Algumas pessoas acham que isto se refere a ter tudo o que desejam, a casa que almejam, o carro dos sonhos, um emprego maravilhoso, o cônjuge perfeito, não ter câncer. Mas nós sabemos que não é assim. Nós que lemos a Bíblia com atenção sabemos que não é assim. Estas coisas não se referem a essas coisas. Porque nos versículos 35 e 36 deste capítulo 8, nós lemos que há tribulação, há angústia, há perseguição, há fome, há nudez, há perigo, há espada, há morte. Isto não é o escape do gemido e da angústia da criação. A criação geme e suporta angústias até agora. E enquanto estivermos neste corpo, na terra, o crente vai experimentar estas coisas. Portanto, esta não é a mensagem do Evangelho da Prosperidade. Venha para Jesus, Ele vai dar todas as coisas que você quer, que você sonha, que você deseja. Esse não é o Evangelho apostólico. Esse não é o Evangelho que Jesus e que os apóstolos pregaram. E este não é o Evangelho pregado nesta igreja. Porque nós sabemos que os cristãos, os crentes, experimentam e experimentarão todo o tipo de sofrimento e até morte. Esta expressão, todas as coisas, refere-se a tudo o que nós precisamos para sermos conformes à imagem de Cristo. Todas as coisas refere-se a tudo aquilo que Deus vai trazer à nossa vida, vai permitir ou vai provocar na nossa vida, vai nos dar, vai nos oferecer, vai nos apresentar, para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo, à imagem do seu Filho. É isso que nós lemos no versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Inclusive,
tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada ou morte. Porque Deus quer produzir a imagem do seu Filho em nós. Então, estas coisas Ele vai apresentar-nos, vai nos dar, para nos capacitar a perseverar até à glória, para nos proporcionar o desfrute, gozar, desfrutar Deus para sempre. E Ele vai fazer isso em nós. Ele vai nos dar todas as coisas que nós precisamos para sermos conforme Jesus. Não é isto que fique bem claro, não é tudo aquilo que o nosso coração humano e a nossa carne deseja. Ele vai nos dar todas as coisas e vai permitir que todas as coisas contribuam e todas as coisas que venham sobre a nossa vida para sermos como Jesus. É por isso que nós podemos ser calmos, é por isso que nós podemos ser serenos e tranquilos. E devemos ser. Porque é Deus que está a fazer e Ele vai fazer. Então, irmãos, vamos ser calmos, vamos ser serenos e tranquilos. Vamos ser assim. Vamos encorajar-nos uns aos outros para sermos assim. Não inativos, não infrutuosos, não pachorrentos, não fleumáticos, mas operosos praticantes. Esta palavra que estamos a ouvir e que Deus nos está a chamar a praticar. Eu queria orar com os irmãos, depois vamos ter um tempo aqui de perguntas, de respostas e vamos cantar um último cântico. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por esta palavra que acabamos de ler. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de Paulo, este Teu servo fiel, este discípulo dedicado, a forma maravilhosa como Tu o usaste e continuas a usar, o seu ministério, a palavra que Tu nos deixaste, inspirada por Ti, a Ti, pois toda a honra e toda a glória, por homens como ele, como os outros apóstolos, como Tiago, mas acima de tudo, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela ação do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu sei que Tu queres fazer de nós servos úteis, homens e mulheres que Te agradam, homens e mulheres que podem ser usados por Ti. E obrigado pela obra que estás a realizar em cada um de nós, pela santificação que estás a produzir. Eu peço ao Deus que nos venhas incomodar, nos venhas perturbar, confrontar, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu peço que Tu nos venhas ajudar a acalmar, a serenar, a tranquilizar, para que sejamos como Jesus. Eu peço a Deus a Tua bênção para cada irmão e cada irmã aqui, e que Tu nos ajudes e nos ensines sempre. Despede-nos também com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.